Olá, pessoal! Estamos em mais um dia da nossa série de devocional no livro de Esther. Hoje nós estamos no capítulo 9, já chegando na reta final. E neste capítulo nós vemos o Senhor mudando a história de um jeito que ninguém esperava. E aquilo que era destruição, Deus transformou em livramento e vitória. Eu não vou ler todos os versículos dessa vez, como eu estava fazendo desde o capítulo 1 até o 8. Eu pegarei apenas uns versículos chaves, mas é indispensável que você leia todo o capítulo na sua casa, para que você não perca nenhum detalhe da história. Então pega a tua Bíblia e vem ler comigo. E o verso 1 e 2 vai dizer assim: E no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos que os odiavam. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos daqueles que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. Os judeus estavam tão preparados que os inimigos não conseguiam resistir a eles. Todos aqueles que se aproximavam para fazer-lhes o mal morriam. Entenda que quando você está cheio da presença de Deus, quando você está preparado espiritualmente, nenhum mal resiste a você, nenhum principado, nenhuma potestade, ninguém que seja usado pelo diabo consegue te tocar, te atingir. Por quê? Porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. A palavra do Senhor diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os principados e potestades das regiões celestiais. Então a tua arma não é carnal, mas espiritual. Por isso, pegue a tua oração, o teu jejum e a palavra de Deus e marche, porque aquele que se posiciona recebe vitória. E o versículo 3 e 4 vai dizer assim: E todos os líderes das províncias, os satrapas dos governadores e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Começaram a temer Mardoqueu porque ele estava sendo engrandecido no reino de Assuero. Não é você que tem que temer o inimigo, mas é o inimigo que tem que temer o Deus que você serve. Quando você está em Cristo, há autoridade sobre a sua vida. A Bíblia diz que nós recebemos autoridades para curar, para expulsar demônio, e se bebermos algo mortífero, não nos causará dano algum. Entenda que o diabo ele pode até lançar os seus dados, mas há poder no sangue de Jesus para nos livrar de todas as setas de opressão, de tudo aquilo que não provém do Senhor sobre as nossas vidas. Você não foi chamado para ser oprimido. A sua casa não é lugar de opressão, é lugar de presença de Deus. Então não tenha medo. Existe sim batalhas espirituais, mas também existe um Deus que zela por você e que te sustenta em todas as batalhas. E agora nós vamos pular lá para o verso 20 ao 22, que vai dizer assim: E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e o luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e dias de alegria, de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. O povo havia recebido cartas por Mardoqueu para comemorar o que Deus havia feito todos os anos. E depois Esther vai e reforça essa carta. E até os dias de hoje, o povo judeu comemora esse dia chamado Purim.
É um tempo em que eles leem os livros de Esther, fazem jejum e celebram com alegria aquilo que o Senhor fez. Aquilo que Deus ele vai fazer na sua vida e através de você, você nunca mais vai esquecer. Quando nós temos um coração grato e enxergamos Deus nos mínimos detalhes da nossa vida, tudo que acontece acaba se tornando testemunho de vida. Deus ele já fez muito por nós, mas mesmo assim, em muitos momentos, nós esquecemos do que Deus fez no passado e não olhamos que o mesmo Deus que fez antes pode fazer hoje ainda coisas maiores do que ele fez antes. O nosso Deus não mudou, ele permanece o mesmo. É o Senhor dizendo que não é para esquecer, mas para lembrar de cada livramento, de cada resposta, de cada vez que o Senhor entrou na tua história e mudou todo o cenário. Ele está dizendo, eu ainda sou o grande eu sou, não mudei. O Senhor não mudou, então confia a tua vida ao Senhor e pode ter certeza que se tem lutas também terão vitórias. E esse foi o devocional que o Senhor me entregou no dia de hoje. E que você possa receber esta palavra e receber toda a paz que excede o entendimento. E agora eu quero orar por você. Pai, muito obrigada por esta palavra. Obrigada por se fazer presente, por nos lembrar que o Senhor é grande, o Senhor permanece sendo o grande eu sou, o Senhor não mudou, o mesmo Deus que fez no passado continua fazendo nos dias de hoje, que nós tenhamos paciência para esperar o teu tempo, porque o tempo é teu e não nosso. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e eu te espero amanhã para o nosso último capítulo, o capítulo 10.